Oiê! Você sabe o que faz a nossa voz ser mais aguda ou mais grave? Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre como a voz é produzida. Se você ainda não viu esse vídeo, acesse aqui nesse card ou então na descrição aqui embaixo, porque o vídeo de hoje é um complemento para aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Só para poder a gente lembrar, a voz é produzida a partir de um fluxo aéreo expiratório que, ao passar pelas pregas vocais, as coloca em vibração, elas abrem e fecham, e esse movimento faz a produção de um som fundamental. Esse som ele vai ser modificado, vai ser amplificado, vai ser modulado na nossa caixa de ressonância e dá essa voz que você escuta aqui. Mas aí a gente fica pensando, como que o grave e o agudo funciona nesse processo? As principais responsáveis por essas diferenças são as pregas vocais. Elas é que determinam a frequência fundamental da nossa voz. Mas o que é a frequência fundamental? É a altura, é o tom da nossa voz. É o número de vezes em que a prega vocal vibra, abrindo e fechando, completando esse ciclo, em 1 segundo. Então, quando a gente vai ver a média entre homens e mulheres, homens que possuem geralmente uma voz mais grave, eles têm uma frequência fundamental que varia de uns 80, que é uma voz bem grave, até uns 150 Hz, que é a unidade de medida utilizada para a frequência fundamental. Nas vozes femininas, essa variação vai de 150 a 250 e nas crianças acima de 250 Hz. Então, se eu fizer para vocês aqui um A comprido, no tom da minha voz habitual, eu tenho um número X de Hertz, que eu vou deixar aqui para vocês depois que eu fizer a análise acústica. E se eu fizer um pouco mais grave, esse número vai diminuir. E tanto na fala quanto no canto, o tempo todo nós fazemos variações de frequência fundamental na fala, porque nós realizamos modulações e entonações, como eu estou fazendo, por exemplo. Então, se a gente fala, você vai ao cinema hoje? Nananana. Então, eu vario o tempo todo o tom da minha voz. E no canto, obviamente, determinado pelas diferentes notas. Cada nota que eu canto é uma frequência diferente. Mas o que faz com que a prega vocal vibre mais rápido ou mais devagar? Bem, existem 3 fatores físicos que regulam a frequência de vibração e isso é determinado por uma ação muscular. Esses 3 fatores são a massa, o comprimento e a tensão das pregas vocais. Para ficar um pouco mais didático, a gente vê isso na prática, eu trouxe um elástico e eu estou torcendo para conseguir captá-lo. Acho que vai captar. Vamos tentar então. Acho que eu precisava de um assistente aqui, né? Segura, coloca aqui, vibra, faz tudo sozinho. Ai, meu Deus do céu. Então, ó, de novo, ó. Gente, para com isso, não tá dando para entender com esse elástico. Então eu trouxe um outro exemplo. Embora as pregas vocais não se comportem como cordas vibrantes de um instrumento musical, eu trouxe um violão porque para a gente entender essa relação entre graves e agudos dá para fazer uma comparação. Nós sabemos que as cordas que produzem notas musicais mais graves, elas são cordas mais robustas, então elas têm mais massa. Aqui no caso do violão não dá para ver o comprimento, mas se a gente olhar uma harpa, além de ser mais grossa, ter mais massa, também temos um maior comprimento. Mas essas cordas, elas têm menor tensão. Vamos dizer assim, são cordas mais frouxas. Então vão produzir um som de frequência mais grave. Para as frequências mais altas, portanto, as notas musicais mais agudas, são necessárias cordas mais fininhas, cordas com menos massa. Se a gente for ver lá na harpa, essas cordas também são mais curtas, têm menor comprimento. E elas estão bem esticadas, então são cordas mais tensas, geram então frequências mais altas. Portanto, cordas com mais massa e mais comprimento têm menos tensão e geram sons de frequências mais baixas, sons mais graves. Cordas com menos massa e menos comprimento são mais tensas e geram sons de alta frequência, ou seja, os sons mais agudos.
É claro que não podemos atribuir exclusivamente a esses fatores a característica de uma voz. A qualidade vocal depende não somente das pregas vocais, como também das estruturas acima delas, toda a caixa de ressonância que pode modificar os sons produzidos. Isso sem contar outros fatores, como a idade, condições socioculturais, hábitos e condutas de saúde geral e saúde vocal, que também são determinantes para os sons que produzimos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou você, eu acho que pode ajudar outras pessoas, então compartilhe entre os seus amigos, deixa eu saber que você está gostando dos meus conteúdos, dá um curtir aqui embaixo e a gente se vê numa próxima orientação. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!